Dia, ouvintes da Mundial FM, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos mais uma vez ao vivo com mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós vamos trazer um tema muito legal e muito interativo. Nós estamos recebendo então hoje perguntas pelo Instagram da Mundial, pelo WhatsApp da Mundial, pelo Instagram da doutora Joyce Votrich, que é a nossa convidada especial de hoje, pelo meu Instagram e pelas redes sociais do Instituto de Oncologia de Juí. Então, o nosso Simple Talk, que é uma conversa simples sobre saúde, hoje nós estamos aqui com a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga lá da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí e é proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar. E a nossa conversa é nutrologia, que é a ciência médica que estuda o metabolismo e a nutrição, como os alimentos, a forma que aquilo que você ingere, aquilo que é metabolizado no teu organismo, a forma como o teu intestino trabalha com esses alimentos e como isso reflete na sua saúde como um todo. Nós vamos falar então sobre a nutrologia associada à saúde, beleza e bem-estar, principalmente da mulher. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem nessa manhã tão especial. É sempre um prazer falar sobre esse assunto e hoje, cada vez mais, nós falamos sobre a saúde da mulher, né, em vários aspectos, mas o período que a gente vai falar especificamente hoje vai ser os 40 a mais, que tem um novo marco, tem uma nova discussão na sociedade, nas mídias sociais, que fala muito mais abertamente, com diminuição dos tabus, sobre o climatério e a menopausa. Então, ao mesmo tempo que a gente vai, né, com esses 25 anos de consultório, né, já estamos completando 25 anos, né, de quase atendimento, consultório, nós vamos envelhecendo junto com as nossas pacientes. E aí, essas novas oportunidades de tratamento, né, tanto da parte nutrológica, quanto de tratamentos, nós vamos falar muito hoje também sobre tratamentos para essa faixa etária, e isso tem auxiliado muito a qualidade de vida das pessoas. Porque não se sentir bem quando você pode se sentir bem, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, tudo começa de dentro para fora. A nossa pele é um reflexo de como a gente está por dentro. E tem aquela máxima, né, que não adianta a gente arrumar um lençol sobre uma uma colcha, se não temos um lençol arrumado embaixo, vai ficar amarrotado. Então, cuida do interno para o externo também ficar bom. Isso é uma boa observação e a ciência ela vem nos trazendo muito respaldo, muito embasamento para que sim, a gente associe cada vez mais os tratamentos. E o que a gente vê hoje? Principalmente, né, não tem uma idade fixa para falar sobre menopausa ou climatério. Eu tenho pacientes que iniciaram sintomas de menopausa e climatério muito cedo, aos 33, aos 35. Eu tenho pacientes que não passaram por esse período do ponto de vista sintomático. E tenho pacientes que sim, precisaram de muito auxílio multidisciplinar. Aí entra a parte da ginecologia, da endocrinologia, e hoje a nutrologia, ela faz uma ponte entre todas essas especialidades, e o paciente ele precisa se sentir acolhido, né? Ele precisa se sentir visto de uma forma integral, e eu acho que essa especialidade, a nutrologia, ela consegue fazer essa ponte de uma forma muito bem feita. Associada à estética, os resultados então são incríveis, né? Então a gente pode falar muito sobre rejuvenescimento, né? Então, o que a gente tem? Vamos começar do princípio, por que a gente envelhece, né? Como que a carência dos hormônios, ela vai nos envelhecendo. Do ponto de vista biológico, ancestral, a mulher, depois do período que ela passou do período apto para, né, gerar filhos, a nossa fisiologia entende que a queda hormonal faz parte do envelhecimento. E aí, com a queda do estrogênio, principalmente, vão ocorrendo diversas disfunções, né, no organismo, e aí essas disfunções no organismo, elas vão refletindo às vezes em perda de memória,
em cansaço. Eu vejo muitas pacientes com dificuldade de sono. E aí, na pele, especificamente, diminui aquele turgor, aquele brilho. Começam a aparecer manchas. Então, as deficiências hormonais, a diminuição do colágeno, a pele fica mais fina, mais craquelada. E aí, a pessoa, né, já está passando por um momento delicado, né? Então, ela já não dorme bem, ela já tem uma alteração, às vezes, de irritabilidade emocional, um cansaço, uma fadiga. Aquela dificuldade de produção, as mulheres acabam se sentindo menos produtivas, né, nesse período, e associa a um quadro que quando ela se olha no espelho, ela vê assim, tô murcha, né, a pele escorreu, o rosto tá sem viço, começou a ter manchas, rugas, e hoje tem solução. A parte boa hoje é que a gente consegue resolver isso de uma maneira muito estruturada e integral, né, então quando a gente oferece um tratamento, né, hoje não se faz mais tratamentos estéticos aleatórios, né? Eles têm um embasamento e também sempre saber como está a sua saúde. Por isso que isso é uma condição médica, né? Então, nada substitui uma boa consulta médica. Uma boa consulta de um bom clínico. Eu sempre falo para os meus pacientes que, além de ser oncologista, eu sou médico, então sou clínico, né? A gente enxergar o paciente como um todo. Ontem mesmo estava uma paciente conversando comigo, que ela estava começando um quadro respiratório, ela já terminou o tratamento dela há mais de 6 meses. Ela já está levando uma vida normal. Mas quem acaba cuidando da saúde dessa paciente somos nós, o especialista que tratou a sua doença. E a gente nunca pode perder esse vínculo, porque a gente conhece tão bem. A gente passa durante um tratamento oncológico 6 meses convivendo com esse paciente. E nós acabamos sendo a referência dele para tratar as outras coisas. Sendo oncologista, mas sei fazer parto. Estudei isso na faculdade, não faço há muito tempo, claro, não faço isso, não vou fazer parto de ninguém, mas se precisar numa urgência, trabalhei 20 anos numa urgência. Então, essa é a questão do médico. O médico olhar sempre com seu olhar não de especialista, mas de clínico geral sobre o paciente e saber tratar as complicações daquilo que ele faz, né? Sempre. Outra questão importante que você nos traz aqui sobre o tratamento estético não existem essa questão de protocolos. Eu tenho um protocolo para isso. Protocolo, quando a gente fala, é uma coisa fechada. Sim. Né? Como é que é isso? Você utiliza protocolo? Não, a palavra protocolo ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, depende do ponto da interpretação. Dessa forma como você fala, um protocolo fechado, eu acho que ele não tem benefício algum para o paciente, né? Então, isso não é um delivery, né? Não é um tratamento estético, não é alguma coisa que o paciente escolhe, vai lá, clica e é aquilo que ele vai fazer, é diferente. Quando você faz uma avaliação, você ajusta aqueles tratamentos para aquele paciente na intensidade, na potência, na frequência que ele precisa. A partir desse momento, eu vou ter, sim, um protocolo, mas é um protocolo com o nome daquela pessoa. Claro, né? Personalizado. Então, personalizado. Quando a gente fala protocolo, é o que vai estar colocado dentro do prontuário da paciente. Ela fez tantas sessões disso, com tal frequência, com tal potência, né? Então, isso é um protocolo, mas ele não pode ser interpretado como uma coisa assim, 3 sessões de tal coisa, 3 sessões de bioestimulador. Não é assim. Depende o que tu precisa, depende o teu momento, a tua necessidade e o produto que é mais indicado para você, o intervalo que é mais indicado para você. Então, são diferentes momentos da vida, né? E em diferentes faixas etárias. Cenários diferentes. Cenários diferentes. Então, hoje eu vejo muito pacientes com cansaço, fadiga. E quando a gente olha quando eu olho para uma paciente assim, eu enxergo uma fase da vida, né? Eu enxergo que ela está naquele momento que seja o pós-parto, o climatério, a fadiga,
uma convalescência, né? Então, isso a gente enxerga esse cenário e dentro desse cenário eu sei o que eu posso oferecer de melhor. Tanto do ponto de vista, né, hoje, que a gente sabe de suplementações, quando são indicados eu uso, né? Na necessidade a gente usa, mas do ponto de vista de tratamento, né? De tratamento de pele mesmo, né? De estruturação, de colágeno, e uma coisa que ao longo desse último ano, a nossa clínica, ela teve uma expansão muito grande do ponto de vista de ofertas tecnológicas, né, de equipamentos, né. Acredito que na região não exista nenhum centro tão completo que ofereça, tanto do ponto de vista corporal ou facial, tantos equipamentos. Na parte de estética lá. Na parte de estética, né, de tratamentos, tanto de flacidez, de gordura localizada, de manchas, lasers. Então, isso é uma coisa que, quando você entra num centro que oferece as mesmas coisas que São Paulo oferece, por exemplo... Como você atende em São Paulo também. Então... Quero só... fazer esse adendo. A doutora Joyce, ela tem um consultório na cidade de São Paulo, onde ela faz atendimentos a cada 3 semanas, onde tu associa que tu é professora também. O que acontece? Eu sou professora de uma pós-graduação em São Paulo, e a cada 3 ou 4 semanas nós temos aulas presenciais com parte prática, né? Eu sou uma professora de pós-graduação médica estética em São Paulo. E aí surgiu a oportunidade já no ano passado de seguir esse acompanhamento das pacientes que a gente fazia no ambulatório, do ponto de vista na pós-graduação. E aí acabamos num grupo de colegas médicos, né, montando uma clínica e dividindo lá, né, equipamentos, estrutura e tudo, e ficou muito bom. E aí... quando a gente tem essa oportunidade, né, de estar num grande centro, a gente acaba resgatando, trazendo... eu quero trazer a mesma qualidade, né, de ponta que eu tenho em São Paulo, eu coloco aqui para os meus pacientes. Então, isso fez com que houvesse um investimento alto, né, em tecnologia, em equipamentos, né, porque hoje... o básico, né, é a gente entregar o bom procedimento, a técnica correta, mas a filosofia da nossa clínica é entregar o excepcional. Então, quando a gente entrega além, é quando tu tem alguma coisa que ninguém mais tem. Né? Então, a gente oferece tecnologias hoje que são diferenciadas, que têm potencial regenerativo. Quero falar muito ainda sobre medicina regenerativa, não sei se nesse bloco ou no próximo, mas do ponto de vista hoje, de mais moderno, né, vindo agora, há menos de um mês, de um congresso internacional. Isso também eu queria lhe perguntar. A doutora Joyce está voltando agora do maior congresso de estética e medicina anti-envelhecimento do mundo, em né? Mônaco. Foi em Mônaco, agora no começo de abril, né? Então é um congresso que reuniu 17 mil médicos do mundo todo, né? E ao longo desses 3 dias do congresso foram falados de todos os procedimentos, né? Todos os procedimentos, 15 salas simultâneas, diversas aulas, muitas atualizações, e o auge desse congresso foi falar sobre medicina regenerativa. E uma das coisas que me surpreendeu muito, né, que eu dediquei um dia específico para assistir aulas sobre essa parte de medicina regenerativa, a parte de como finalmente a estética está vendo que o intestino, a boa alimentação, qualidade de sono refletem na qualidade dos procedimentos. Então, uma coisa que eu já faço há mais de 10 anos, né? Hoje é uma tendência. Hoje é uma tendência, e a gente fica muito feliz de assistir uma aula, né, com um professor internacional e ver que o que ele está ensinando é uma coisa da prática do meu dia a dia. Então, a gente se sente revigorado do ponto de vista de, olha, estou fazendo o que há de mais moderno no mundo e entregando para as minhas pacientes, quando a gente agrega esse cuidado integral, né, ao paciente. Global, né? Isso. Essa questão da personalização de cada tratamento, nós enxergamos muito bem, visto que você
acompanha nossos pacientes oncológicos, principalmente as nossas meninas, não deixa perder o cabelo ali, e elas aproveitam, e a grande maioria vira sua paciente de estética. Sim. E uma coisa que eu tenho observado é a segurança desses tratamentos e a personalização que consegue se ajustar a uma paciente que está em tratamento oncológico, ou seja, é a paciente mais sensível possível. Sim. E ela consegue fazer tratamentos estéticos, regenerativos durante o seu tratamento. Eu acho isso incrível. E eu fico pensando nas outras pessoas que estão fora de tratamento oncológico, o quanto que isso é relevante, né? E que se pode usar e a segurança que esses equipamentos têm. Exatamente. Então, claro que dentro de um ponto de vista de tratamento oncológico ocorre algumas limitações, né, de procedimentos, de produtos, enfim, mas não existe uma restrição completa, né? Então, quando a gente fala sobre essas novas tecnologias, especialmente falando alguns tipos de lasers, e hoje eu fico feliz, né, de poder contar com todos os tipos de lasers possíveis, né, inclusive lasers do ponto de vista até cirúrgico, né, que a gente tem dentro do consultório. Essas pacientes, elas se beneficiam muito desses procedimentos, mas com um nível de segurança muito elevado. E porque é uma fase delicada. Quando a gente fala principalmente das mulheres, e nós estamos falando talvez aqui especificamente do câncer de mama, eu acho que o Instituto ele já deu um primeiro grande passo quando a gente oferece a crioterapia capilar que previne a queda de cabelo. Então a gente já, no nascimento do Instituto, a crioterapia capilar já veio junto, né? Quando a gente inaugurou o Instituto, já tínhamos a crioterapia capilar. E a partir dali, esse olhar com a mulher, ele nunca deixou de ocorrer e, pelo contrário, sempre foi ampliando, né? A gente sempre foi aumentando as ofertas de tratamento, o cuidado com o peso corporal, com essa questão da atividade física. E nós temos hoje, por exemplo, equipamentos que fazem estímulo muscular com campo eletromagnético para ganho muscular. Que em alguns casos podem ser usados durante o tratamento oncológico, quando esses pacientes perdem muito peso ou ficam muito fracos, e em outras situações, né, quando a gente opta por essa tecnologia de ganho muscular para pessoas que sofreram de repente algum processo de emagrecimento voluntário ou não, né, e perderam mais massa magra do que deveriam. Então, isso hoje eu consigo associar e oferecer essa reabilitação para a pessoa se sentir bem, né? Então, ter essa gama de equipamentos, né? Campo magnético para eletroestimulação. Esse campo eletromagnético ele faz uma coisa incrível, que foi um dos motivos que me encantou nele. Ele tem uma cadeira, né, que é uma cadeira de estímulo da região íntima, da região pélvica, que trata incontinência urinária. E a gente tem acompanhado algumas de nossas pacientes que trataram tumores ginecológicos e que perderam a capacidade de conter a urina, com perda urinária. Várias pacientes geriátricas também, que têm feito esse tratamento com uma resposta muito significativa e importante, e alguns pacientes prostáticos, alguns pacientes de próstata que após cirurgia ou radioterapia ficaram com incontinência, e nós temos feito esse tratamento lá com a doutora Joyce com resultados muito bons. Então não é só estética, é qualidade de vida também. É tratamento de saúde, né? Então quando você oferece um tratamento de uma incontinência urinária para uma pessoa que não está conseguindo mais ir numa festa, sorrir, dar risada, que vai ter perda de urina, ou não consegue mais ir para academia por medo de perder a urina, enfim, isso é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida. E nunca é só isso, né? A gente tem que oferecer, então, uma nutrição adequada, porque senão você não faz músculo também, né? Então, o comer bem sempre é uma base estrutural disso, né?
E às vezes precisa suplementar com o que é correto, né? Não é chegar na farmácia e comprar tudo quanto é suplemento. Não, isso tem tudo risco. Muito bem dosado. Né? Essa venda livre, né? E aí eu acho que a gente poderia até fazer um gancho que acho que foi final da semana passada, ou começo dessa semana, a Anvisa colocou como retenção de receita as novas canetas, as canetas emagrecedoras, né? Então, tanto Saxenda, o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro, que está chegando agora, finalmente vão precisar de retenção de receita para prescrição. Então, do mesmo ponto de vista que não se deve fazer um tratamento dessa magnitude sozinho, né? Agora sim a gente vai ter a prescrição, a necessidade da receita. Eu acho que a suplementação também tem que ser feita com critério e com prescrição, né? Eu acho que isso é muito importante. Aqui uma paciente uma participante aqui no meu Instagram, ela fala que depois do câncer ela conheceu a qualidade da saúde da sua pele e o seu intestino nunca funcionou tão bem depois das consultas com a doutora Joyce. Então, ou seja, vale a pena investir em tecnologia, em tratamento correto. Vale. Depois de um câncer, uma pessoa me relata aqui, então, que passou a se sentir melhor. Falando um pouco de tecnologias, vamos lá. O que você tem de tecnologia? As pessoas estão curiosas aqui, então. Estão perguntando. O que há de tecnologia para fazer o quê? Então, eu sou muito feliz, né, por hoje ofertar todos os tipos de tecnologia dentro da clínica. Então, nós temos desde eu já estou no meu quarto aparelho de luz pulsada, isso é que nem carro, né? A luz pulsada para quê? Eu já vou explicar. Então a gente vai fazendo as trocas, os upgrades, né? Vai trocando o modelo, a gente vai tendo que se adaptar, tendo modelos mais rápidos, mais modernos. Então a gente vai tendo essa oportunidade de conhecer também as novas tecnologias. A luz pulsada, ele é vamos dizer assim, a linha básica para um tratamento de pele, que ela trata manchas, vasinhos, aquele aspecto às vezes mais avermelhado da pele, rosácea, né, que é uma coisa que na nossa região nós temos muito, e vai chegar o inverno com o choque térmico, a rosácea piora muito. Então a luz pulsada seria o nosso carro-chefe para isso. Eu tenho radiofrequência microagulhada, que foi uma aquisição muito boa da clínica. Ele estimula o colágeno com microagulhas. Nessas microagulhas a gente regula a penetração dentro da pele e há o estímulo do colágeno interno, né? E a gente sempre fala em colágeno, que é a proteína estrutural, né? Que é o que dá sustentação na pele, viço, o turgor, a sustentação na pele. Então essa radiofrequência hoje a gente pode usar em diversas áreas da face, pescoço, colo, dorso das mãos, corpo, né? Até para tratamento de estria. Então ela é uma excelente opção, né, para vários tratamentos. Gosto muito. E o laser de picosegundos, né, que foi também uma aquisição do último ano do consultório. Esse é um laser muito moderno, então ele tem... O picosegundos é a fração do segundo que ele entrega a energia. E ele é por uma tecnologia fotoacústica. Então, traduzindo isso, ele não machuca a pele, ele não queima, ele não tem emissão de calor. E hoje ele é considerado o tratamento para melasma. Então, a gente... oferece esse tratamento, o melasma, que é uma doença tão difícil de tratar, né? Porque ele não tem cura, né? Assim como o diabetes, né? Uma hipertensão arterial, o melasma a gente coloca na categoria de doença crônica. E nesse congresso de Mônaco foi falado muito sobre melasma e intestino. Então o melasma ele acaba refletindo, e quem tem melasma e está nos ouvindo vai entender exatamente o que eu vou falar agora. Em picos de estresse, o melasma piora. Não é só na exposição solar, não é só na radiação, não é só aquele dia que você esqueceu de usar o protetor solar, mas em picos de estresse, o melasma piora. Quando você não dorme bem, o melasma piora. E aí, quando você não tem uma flora intestinal equilibrada, o melasma piora.
ou a gente não consegue melhorar ele com os tratamentos convencionais. Então, o laser de picos segundos, ele vem associar isso como um resultado incrível, né? E sem crostas na pele, sem afastamento de trabalho, sem necessidade de passar uma maquiagem muito pesada. Então, ele não muda a rotina da pessoa. Seguindo dali, uma coisa que a gente ampliou a área da clínica, então nós temos mais uma parte, que é a parte corporal, né? Que nós temos um equipamento multi plataforma, que ele oferece a endermologia, a crioterapia, né? E o ultrassom junto com a radiofrequência. Então é uma plataforma e ele trata de uma forma impressionante, né? Flacidez e gordura corporal. Esse aí eu tô na fila para fazer, viu? A gente arruma um horário para ti. Porque eu tenho visto resultados incríveis, até mesmo ali no Instagram da clínica, de perder assim 3 centímetros por sessão de gordura abdominal assim, cintura por sessão. Aquilo que você emagrece e continua ali. São semanas de academia isso, né? Não vamos parar de fazer academia. Eu vou continuar fazendo academia, mas eu vou abaixar ali. Esse eu tô na fila, viu? Ela não me dá horário para fazer. Tá bom. São multi-abordagens. Então, quando você estimula, e o problema às vezes, uma coisa que eu acho que pra gente talvez finalizar esse bloco, é uma coisa que eu vejo muito assim, não emagrecer sem assistência. Então, eu tenho muitas das nossas pacientes que estão em processo desse tratamento corporal, que o nome deste equipamento é o Unique Pro. Nós temos pacientes que emagreceram, né? E a queixa delas é gordura localizada e flacidez. Então, ao optar por um emagrecimento, por uma mudança de estilo de vida, esses tratamentos, eles são coadjuvantes e devem ser feitos concomitante, ao mesmo tempo, para que você tenha um resultado satisfatório. Então, às vezes você perde 10, 15 quilos e o aspecto do abdômen, o aspecto, sobretudo, do rosto, te envelhece. Então, você resolveu um problema que é importante, que é a saúde, né? A gente sabe que a obesidade hoje está relacionada com diversos outros outras doenças, inclusive o câncer, mas você acaba tendo um problema, né, que é a flacidez. Então, quando a mulher resolve emagrecer, ela quer se sentir mais bonita também, né? Então, e é importante você ir controlando concomitantemente. Isso, né? Ou seja, não deixa ficar com aquela flacidez importante, volumosa, enquanto vai emagrecendo, vai corrigindo a flacidez de forma progressiva, né, também. E, bom, tem mais equipamentos? Eu não sei se a gente conclui agora ou a gente... Um ouvinte aqui mandou uma pergunta falando sobre... que você está falando sobre a paciente pré-menopausa e menopausa, mas ela falou sobre lipedema, que é uma coisa que acomete as mulheres muito antes da menopausa, adolescentes aí, jovens, que esse equipamento que você falou do Unique Pro é o que trata esse negócio adequadamente, não é? Trata. O lipedema, ele entra assim, é muito interessante o alcance das mídias sociais, porque assim como falar abertamente sobre menopausa, agora a gente tem falado abertamente sobre lipedema e as pessoas têm se olhado no espelho e visto, olha, eu tenho esses critérios, né? Eu tenho dor nas pernas, a minha distribuição de gordura na panturrilha, tanto no culote, até às vezes mesmo no braço, no tornozelo, ela é desproporcional ao meu biotipo corporal, ao meu tipo corporal. E é uma gordura, é um acúmulo, edema, que dói ao toque, né? Ele é diferente da celulite, que é só às vezes um aspecto visual. O lipedema, ele tem dor, né? Ele é um componente inflamatório. Então, quando a gente vai associar o tratamento, né? Primeiro tem que se ter um bom diagnóstico para o lipedema. E segundo, esta tecnologia, ela é a escolhida, né? Um dos motivos também de eu ter escolhido a compra desse equipamento foi porque eu tinha muita paciente com queixa de lipedema e só do ponto de vista nutrológico, o resultado ele era parcial.
ajudava muito, né? Existem dietas que nós recomendamos, suplementações, antioxidantes para o lipedema que são muito importantes. Como a gente pode já dar até exemplos aqui, dicas para quem está sofrendo com essa situação, a restrição de carboidrato, diminuição, né? A gente não exclui totalmente, mas escolhe bons carboidratos, né? Tiramos os açucarados, refrigerantes, os alimentos processados, ultraprocessados, condimentados, e acrescentamos uma boa quantidade de proteína de boa qualidade, né? Uma proteína magra, carne magra, tanto vermelha quanto branca, e um nível de hidratação muito alto também. A água, ela é fundamental. Atividade física, mas controle do estresse. Mesmo assim, com tudo isso, mesmo eu fazendo tudo isso ao longo desses anos, o resultado ele era parcial. E eu tenho acompanhado com pacientes que trataram respostas importantes, principalmente na redução da dor e de medidas, né? Então a redução da dor, eu acho que quando a gente promove conforto, seja para qual o motivo da dor, né, você promove o conforto. Então a pessoa ela não vai ter mais aquela sensação quando vai botar uma calça jeans que fica tão marcado, tão apertado, né? Já não acorda de manhã com a perna tão pesada, né? Com aquele às vezes uma roupa, uma meia que era uma meia que não é tão apertada, ela já marca na canela. Então são sinais que a gente tem que observar, e que até 2 anos atrás, assim como também na menopausa, era dito que era assim, é normal. E não é normal, né? Não é, a gente sabe que nós temos que, não podemos relativizar o normal, porque tem tratamento. Muito bem, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós continuamos com essa conversa simples, mas muito elucidadora aí da doutora Joyce Votrich, que vem trazendo então para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes principalmente, informações importantes sobre tecnologias aliadas à estética, a rejuvenescimento, principalmente a saúde geral, né, da mulher no envelhecimento, na pré-menopausa, no equilíbrio corporal aí, e tecnologias que resolvem não só a estética como as condições clínicas. Vamos para um rápido intervalo. Esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e aqui da Mundial FM. Muito bem, ouvintes, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Esse programa é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e aqui da Mundial FM. Hoje estamos recebendo a doutora Joyce Votrich, uma conversa simples, informal e com muita informação sobre saúde, beleza e bem-estar na mulher, associado a tecnologias médicas, a nutrologia e a um bom acompanhamento. Falamos no primeiro bloco sobre várias tecnologias em estética e em saúde. Falamos sobre a nutrologia aplicada a melhorar o intestino e como o intestino melhora a pele, como cada vez mais somos aquilo que nós comemos e bebemos, né? E a doutora Joyce, que voltou do congresso de Mônaco, agora um dos maiores congressos do mundo em estética e nutrologia, trouxe várias novidades. Nos falou agora sobre os equipamentos que a clínica Joyce Votrich traz com muita segurança e qualidade, talvez a clínica com mais equipamentos modernos aí voltados à estética. Falou em muitas soluções de estética, e a gente estava encerrando o bloco falando de uma pergunta de uma ouvinte sobre lipedema. Ainda voltando no lipedema, de tão importante que é isso, de tanto que existem queixas, essa foi uma condição que ficou muito conhecida agora com a Yasmin Brunet, né, que falou que sofreu a vida toda e não tinha um diagnóstico, né? Ela não sabia. Depois que ela introduziu, e sempre fez drenagem linfática, atividade física, é modelo internacional, né? Depois dela ter introduzido a nutrologia e a dieta correta, ela melhorou
drasticamente, né? Ela é um exemplo, né? Até isso foi divulgado nos veículos de comunicação do Brasil inteiro, e a partir dela as pessoas foram entendendo e se identificando cada vez mais e trazendo essas dúvidas, essas perguntas, né? E a gente classifica o lipedema, né? Existem vários graus de lipedema. Eu tenho lipedema, eu sou paciente dos meus... Do Unique Pro. Do Unique Pro, eu sou paciente dos meus tratamentos com uma melhora impressionante. Então, não é só o que eu aplico para as pessoas, eu acredito, né, piamente no que eu faço, tanto que eu sou paciente. Se você fez na quarta-feira agora uma sessão de laser de CO2 no seu rosto, e se vocês, quem está nos acompanhando aqui ao vivo, vai ver que eu estou um pouco inchada e craquelada, mas nada que impeça da gente vir trabalhar. Mas impressionante que você mostrou no seu Instagram o pós e o pós imediato. Eu que acompanhei em casa ela. Você fez na quarta-feira, foi isso? Quarta tarde. E ontem à noite você já sem maquiagem, na quinta-feira à noite sem maquiagem, a pele sem nenhum inchaço. Porque eu falo isso porque os lasers de CO2 antigos, eles faziam o laser de CO2 tem um excelente resultado, né? Comparado ao que foi proibido pela Anvisa. Fenol. O fenol, o tão discutido fenol, que foi usado por pessoas que não tinham habilitação, e como deu problema, no Brasil está proibido até que se regulamente direito. Mas ele faz o efeito do fenol. Faz. Com muito mais segurança, e antigamente ele dava aquele efeito colateral do fenol. Inchava tudo, descascava tudo. Não, mas vamos só contemporizar assim, ó. Ele ainda incha bastante, né? Eu fiz por isso que eu falo, voltando à nossa inicial ali da questão dos protocolos. Para minha necessidade nesse momento, eu fiz uma potência moderada. Nossa. Quando a gente tem uma pele madura, e isso veio, esse questionamento, eu tenho várias perguntas agora do intervalo que eu vou tentar responder. Então, para uma pele madura, né, uma pele depois dos 50, 55 anos, que já tem um grau de envelhecimento maior, nós usamos frequências e potências maiores que sim vão ter um edema, né, principalmente nos 2-3 primeiros dias. Mas o resultado, ele é tão fantástico, né, e duradouro. Então ele se assemelha, né, a um fenol, né, do ponto de vista de duração do resultado. Isso é muito importante. Nada rejuvenesce a pele tanto quanto um laser de CO2. E eu vou falar sobre o laser porque, assim, o laser de CO2, eu já trabalho com laser de CO2 há 20 anos. E agora é o meu 5º equipamento. E eu estou impressionada com a qualidade desse equipamento. Nunca eu tive resultados de retração de pele, de flacidez tão grandes quanto esse equipamento. Então, sim, quando uma paciente vem e diz assim, eu fiz um laser. Laser é que nem carro, gente. Tem de Fusca até Ferrari. Né? Então, vai de acordo com o equipamento que você tem, o profissional que aplica, a sua indicação. Então, um laser, ele é muito genérico quando a gente fala. Nós podemos fazer um laser como eu fiz no rosto, na quarta-feira, né? Que estimula o colágeno, dá um viço, tira manchas, fecha poros e não me afastou de nenhum dia de trabalho. Assim como eu posso fazer um laser, que a gente pode chamar de resurfacing, que vai regenerar profundamente a pele, vai tratar muita flacidez, vai tratar pálpebra, né? Então, o craquelado da pálpebra. Eu tenho uma queixa alta das pacientes quando elas falam assim pra mim: eu tô passando lápis no olho e tá marcando em cima, né? Então, isso é a melhor indicação do laser de CO2 para pálpebra, porque o resultado é muito rápido e te tira de uma opção cirúrgica. Né? Porque a pálpebra superior, o tratamento ele é cirúrgico. Blefaroplastia. Então, o tratamento, quando a gente faz um laser de CO2 nessa região, além da retração de pele, que esse equipamento novo faz de uma forma impressionante, ele trata a pele. Então, ele rejuvenesce aquela pele. A cirurgia, ela tira o excesso de pele e ponto. Né?
você vai abrir o olhar, você vai melhorar o aspecto da flacidez, o rímel, o lápis não vai ficar marcando na sua maquiagem, mas a sua pele continua sem vício, sem colágeno. Então, quando a gente faz um tratamento com esse tipo de laser, nós temos uma melhora geral, tanto da retração da pele quanto da qualidade da pele. Então, do ponto de vista de indicação do laser de CO2, ele vai de estria, queloide, o buraquinho da orelha que está muito aberto, flacidez facial, chantelasma, que são aquelas gordurinhas que ficam na pálpebra também, rejuvenescimento da boca, do lábio, que vai ficando craquelado, né? Também melhora muito. Cicatriz de acne é o padrão ouro, né? Cicatriz de acne é um desafio para o tratamento e a gente usa diversos tratamentos, dentro deles a radiofrequência microagulhada, o laser de CO2 e a medicina regenerativa em cima disso, que são os exossomos. Então, os exossomos hoje, o PDRN, são produtos, né? São não dá para se dizer que são cosméticos, mas eles são medicamentos que nós usamos em consultório imediatamente após um tratamento desse, que eles aceleram a regeneração da pele. Então, talvez o que tu tenha observado no meu do meu procedimento também mudou dos outros lasers, porque eu acho que eu devo ter feito uns 10 lasers de CO2 na vida. Mas há 2 anos atrás a gente não tinha PDRN e exossomos. Então ficava mais inchado, ficava mais vermelho, e a recuperação com esses produtos, ela acelera em 50%. E nutrição de dentro para fora. E a nutrição de dentro para fora, né? Então, nós temos orientações nutricionais quando um paciente faz um procedimento mais profundo como esse. Nós temos a medicina regenerativa junto com isso, mas hoje, sem dúvida nenhuma, assim, o laser, né, esse novo que chegou no consultório agora, este mês, ele é um diferencial em todas as outras tecnologias. Eu nunca vi nada tão resolutivo, né? Então, tão eficaz de um ponto de vista tecnológico. Ele assemelha a uma cirurgia plástica. Quero mandar um abraço aqui para Fran e para Tassiane Pompeu, que estão nos acompanhando lá de Porto Alegre. A Tassiane Pompeu trabalha com a Joyce, ela é esteta, é formada em estética e trabalha junto lá na clínica Joyce Votrich também. Estão em Porto Alegre hoje acompanhando aqui o programa. E eu vejo assim, ó, a vinda da Tassiane para o consultório nos possibilitou ter mais ofertas de tratamento, porque sempre, para a gente aumentar a oferta de tratamento, a gente tem que ampliar, né, a clínica. Então, nós temos essa ala corporal, que é a Tassiane que faz. Também a parte toda de limpeza de pele, né, que a limpeza de pele dela é um espetáculo, né? A pele, ela fica muito bonita, então, para cravinhos, para acne, para aquela pele que está sem vício, né? Nós temos todos os produtos que nós usamos e equipamentos, né, também. Não é aquela limpeza de pele convencional que faz que machuca a pele, ela é toda com equipamento, né? Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado ao escolher os equipamentos que ela vai trabalhar. E a aplicação do Unique Pro também é com ela, a aplicação do campo magnético para estímulo muscular é com ela. Então, é uma profissional altamente capacitada e habilitada para gerenciar e acompanhar, auxiliar e aplicar técnicas. Aplicar essas técnicas, né? Então, a gente está muito feliz com os resultados, né? E ela tem um acompanhamento muito dedicado e especial com cada paciente. Eu quero dizer uma coisa sobre segurança, né? Nós vamos lembrar que a Clínica Joyce Votrich de Saúde, Beleza e Bem-Estar, ela fica no Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas, onde nós estamos lá. Nós temos um centro capacitado a tratamento oncológico de ponta e temos lá enfermeiros, farmacêuticos, médicos durante todo o horário de funcionamento. Temos pelo menos 7 médicos lá dentro. Temos intensivista, temos cirurgiões lá dentro e temos uma ala de urgência e emergência com um leito de UTI dentro da clínica. Então,
quando nós falamos em segurança, é você estar sendo tratada, fazendo qualquer procedimento médico, desde o estético mais simples, com a segurança de ter ali dentro, em caso de houver algum tipo de problema. Acho que não há uma clínica de estética aqui no Rio Grande do Sul que tenha esse potencial de segurança. Ou seja, não quer dizer que o procedimento vai causar isso, mas a gente ouve muito falar, né, de alguém que está dentro de um consultório sem nenhum tipo de recurso e acontece alguma coisa. Então, nós temos lá um leito de UTI. Um leito de UTI com toda a estrutura de urgência e emergência. Nunca tivemos um episódio nem com os nossos pacientes oncológicos. A gente nunca precisou usá-lo. Mas é como o extintor de incêndio dentro de uma cozinha de um restaurante. Ele está lá em caso de se usar, e está lá o nosso leito, né? Claro, nós temos pequenas urgências com os pacientes oncológicos, são pacientes graves, todo paciente oncológico é um paciente grave, onde faz pico hipertensivo, reações anafiláticas, reações alérgicas reações a vários tipos de quimioterápicos, e que nós utilizamos, mas nunca precisamos utilizar o leito de UTI realmente monitorando, deixando um paciente lá, mas está lá, a gente sabe utilizar muito bem. A doutora Joyce é intensivista, teve uma longa história com UTI. Eu coordenei uma emergência durante 15 anos também. Na oncologia nós estudamos muito urgências, porque o nosso paciente é um paciente potencialmente grave. Então, só mais esse ponto. Então, além de ter toda uma estrutura de segurança, também são equipamentos e técnicas com segurança que são utilizados, inclusive, no paciente oncológico em tratamento oncológico. Então, você que é saudável, que não tem nenhuma comorbidade, pode ter segurança total de estar usando essas tecnologias e tecnologias médicas, com presença de uma médica o tempo todo aplicando a técnica. E eu acho que eu não posso deixar de responder algumas perguntas que surgiram agora no intervalo, tá? Então, uma delas foi uma que eu ouço bastante no consultório: a partir de que idade a mulher precisa começar os cuidados dela? Então, não se tem um marco de idade pronto, assim, se é 25, se é 30, 35, mas a gente sabe, né, que a partir dos 30 anos, a nossa produção do nosso colágeno, do nosso próprio ácido hialurônico, ela vai caindo. Então, são períodos que, dos 30 aos 40, nós trabalhamos alguma coisa mais preventiva. Então, tecnologias que não precisam ser muito agressivas, uma luz pulsada, um laser de picos segundos para dar aquele viço na pele. Se já tem um melasma, a gente já vai tratando, já vai entendendo como ele funciona. A partir dos 40, né, a gente já tem uma necessidade de tratamentos um pouco mais estruturados. Então, estimular o colágeno uma vez ao ano, seja com bioestimuladores injetáveis, seja com tecnologia, que nós temos também o ultrassom micro e macro focado, né? Ultraformer, o Liftera, né? Nós temos também essas opções de tecnologia dentro da clínica. São opções importantes, né? Por vezes é importante a gente não esquecer do pescoço, né? A gente foca muitas vezes em rosto, mas o pescoço, o colo são áreas importantes. O braço, né? A flacidez do braço para a mulher é uma coisa que incomoda demais. E isso está relacionado com também a questão genética e hormonal. Então, para cada fase da vida, a gente tem que enxergar as necessidades da mulher, né? Então, em geral, dos 40 aos 50, além da toxina botulínica, além de estímulos de tecnologia, que seria essa parte, né, do ultrassom microfocado, bioestimuladores injetáveis, são ofertas de tratamento que vão complementar, né, a parte nutricional, a parte de atividade física para o início do envelhecimento. Já a partir dos 50, né, a gente pode ter um grau de flacidez mais evidente, mas a gente observa esse grau de flacidez em quem não fez nada.
né? Às vezes eu tenho pacientes que chegam aos 50 anos, que é a primeira consulta delas comigo. E aí acaba sendo necessário fazer mais coisas, né? Então, fazer mais estímulo de colágeno, usar tecnologia e uma coisa que eu gosto muito, assim, que são os fios, né? Os fios de bioestímulo e sustentação. Então, como todos os equipamentos que nós falamos, que eu falei, já é a minha quarta luz pulsada, meu quinto laser de CO2. A cronologia dos fios também evoluiu muito, e hoje nós temos fios que fazem bioestímulo, que fazem sustentação, que duram 2 anos. Né? Antigamente os fios que a gente usava duravam 8, 9 meses e acabavam gerando uma frustração muito grande. Tem esses que tu trouxe de Mônaco agora, que vieram de Mônaco, que são de altíssima tecnologia. São de altíssima tecnologia. Esses fios, eles se chamam os fios aptos, né? Então eles têm na composição deles o bioestimulador. Né? E aí, ao longo desses 2 anos, junto com as garrinhas que fazem a sustentação, ele vai fazendo a liberação lenta desse bioestimulador de colágeno, totalmente compatível com o nosso organismo. Então, ele não tem risco de reação alérgica, ele não tem risco, né, do organismo não aceitar, ele é biocompatível, né? Então, nós temos isto como um diferencial. E lembrando que para poder aplicar estes fios existe um curso, né? Então, só é credenciado o médico para aplicar esses fios. Só pode comprar o fio quem está habilitado. Só pode comprar o fio quem está apto a fazer o fio aptos, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a indústria que faz esse fio, ela teve esse cuidado, né? E eu acho que isso eleva muito a qualidade do procedimento, porque não é o fio só, é a técnica de aplicação. Se você aplicar esse fio de uma maneira que ela não esteja no plano correto, não vai ter o resultado desejado. Uhum. Né? Então, ofertar o equipamento, o produto da melhor técnica de aplicação é muito importante. Por isso, tanto quanto a Tassiane, nós estamos sempre estudando, né, nos atualizando, fazendo cursos, indo para congressos, para que nós tenhamos, assim, sempre de última mão o que há de mais moderno, né, para entregar para os pacientes. Os pacientes não precisam saber, né, de todos os cursos, os congressos que a gente faz, mas eles estão sempre vendo. A doutora está saindo, a doutora foi de novo, a doutora está em São Paulo. Eu sempre ouço isso todas as vezes que eu estou atendendo no consultório, porque a gente está sempre correndo atrás das melhores oportunidades, né? Tanto da tecnologia quanto da técnica, né? Sim. Não, é muito importante isso. Essa questão de ter tecnologia, de estar trazendo conhecimento. Aqui é um programa onde nós sempre trazemos para o nosso ouvinte grandes profissionais, mostrando que Ijuí não deve nada a centro nenhum, com todos os profissionais que nós trazemos aqui, altamente qualificados e altamente gabaritados, a gente mostrando então o que a doutora Joyce tem feito e trazido de tecnologias do Brasil e do exterior, né? Tanto nos maiores congressos do mundo, sempre informação, sempre trazendo qualidade, não só ali na estética, mas na nutrologia, dando segurança e qualidade para os nossos pacientes e para toda a região aqui. E eu acho tão legal, quando eu estava em São Paulo contigo, lá no consultório, que eu estava no teu consultório, a doutora Joyce atende em São Paulo, e que uma paciente chegou e falou assim: eu quero consultar com aquela médica que vem do Rio Grande do Sul. Como dá orgulho pra gente saber que vir do Rio Grande do Sul já é referência. Muito legal. Isso é muito legal. E eu tenho essas coisas. Isso é muito gratificante, né? Dentro da minha trajetória como médica, eu jamais imaginei que eu ia passar por essa experiência, né? De ser valorizada em outro estado, né? Por ser de outro estado também. Uhum. Então, a equipe que a gente trabalha em São Paulo é uma equipe altamente qualificada, né? Eu tenho colegas lá que são
fantásticos, excelentes, referências em mundiais, assim, né? São inclusive palestrantes dos congressos que a gente vai. Então, nós estamos num grupo que troca ideias, que a gente acumula experiência um com o outro, cada um aprende, isso é muito bom. Mas todo mundo tem seu diferencial, né? E aí o fato da gente vir de outro lugar, de trazer um sistema de atendimento. Eu gosto muito de conversar. Minhas consultas, elas são muito longas, né? E os pacientes, eles, de certa forma... E não há outra forma a não ser conversando. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A gente já diria o Dr. Porto. Nosso professor. Mas eu acho que não tem outra forma da gente entender o contexto daquela pessoa. O que ela quer e o que ela precisa naquele momento de vida dela. Muito bem, então esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Excelente a gente ter recebido aqui a doutora Joyce Votris, com muita informação relevante aí, esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas ao vivo aqui da nossa audiência. Esse programa, como todos os outros programas, estão disponíveis para quem perdeu, ou para quem não ouviu inteiro, ou para quem quer rever. Ele vai estar a partir de segunda-feira editado lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí. Também disponível no canal do YouTube aqui da Mundial FM, onde já está sendo transmitido ao vivo e ao vivo em todas as plataformas. Também você vai encontrar recortes nas nossas redes sociais @ioi.med, nas redes sociais da doutora Joyce Votris e aqui nas redes sociais da Mundial FM, com muito conteúdo. Muito obrigado pela audiência, a todos que nos acompanharam. Quero mandar um abraço para o Joel da Cruz, que há bastante tempo eu não vejo e que tem uma história de trabalho conosco, foi técnico de enfermagem quando nós chegamos aqui em Ijuí, trabalhou conosco. Obrigado, Joel, aí, por estar nos acompanhando, por estar nos mandando esse carinho aqui pelas redes também gostaria de agradecer aos patrocinadores, ao É Caseiro Restaurante, comida de qualidade feita com carinho, e toda comida feita com carinho é feita com qualidade e é saudável. E a Rádio Mais Radiologia, tecnologia, profissionais e excelência em diagnóstico por imagem. A Mundial FM, que leva ao ar essa programação de qualidade sobre saúde, e a todos vocês que nos acompanharam. Quero desejar um excelente sábado, um bom final de semana e continuem ligados aqui na programação da Mundial, que tem muita coisa boa por aí.